Vale. Informação com credibilidade. Bom, nossa entrevista do dia hoje recebe com muito prazer aqui nos estúdios da Rádio Vale, ele que é um dos nossos representantes na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e vem fazendo um trabalho aí que vem chamando bastante a atenção da comunidade. Recebo com muito prazer hoje aqui no nosso município de Tijucas o deputado estadual Gessé Lopes, ele que é do Partido Liberal e vai nos falar um pouquinho mais sobre esses assuntos que tem levantado, não só no nosso parlamento estadual, mas também tem compartilhado aí através das suas redes sociais. Deputado Gessé, inicialmente um bom dia, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Bom dia, Sidney, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e desejar também um bom dia ao pessoal do Vale, é isso? Isso, da Rádio Vale, tamo junto. Muito bem. O deputado Gessé, ele é católico, é casado, ele é cirurgião dentista de formação, faixa preta de jiu-jitsu e de karatê, né, como definido aí nos seus perfis, e ele também enfatiza conservador, fechado com o Bolsonaro. Esse tem sido o foco, deputado? Eu me elegi no número do Bolsonaro, e a gente sabe que a campanha passada, em 2018, foi um voto protesto das pessoas pelo novo, pelo diferente, tanto é que eu me elegi. Quem era o Gessé? Eu não tinha expressão política alguma. Eu era apenas um apoiador do presidente Bolsonaro e esse movimento de pessoas querendo mudança é que me alavancou a uma oportunidade. Ninguém acreditava no projeto PSL. Tanto é que não vê nenhum político tradicional nele, né, no 2018, porque as pessoas não acreditavam. Então sobrou para quem? Sobrou para nós, os militantes, vamos dizer assim, as pessoas que estavam ali na rede social, que faziam movimentações com outdoor, com camiseta na rua, carreata, enfim, passeata. Foi nós. E aí quando o PSL foi formado, sobrou para a gente colocar o nosso nome. Então o PSL teve 70 e poucos candidatos entre federais e estaduais, todos eles praticamente desconhecidos. Teve essa onda de renovação, de diferente, de Bolsonaro, cabo-a-rabo, 17, enfim. Estou aqui. Deu certo. Entre os 40 e poucos estaduais, eu fui o sexto e Deus me deu essa oportunidade. Mas o senhor não tinha tradição política ou família de tradição política? O senhor é natural de Criciúma, né? Eu sou natural de Criciúma. O meu pai lá na região, ele por diversas vezes... ele foi secretário da cultura lá, porque ele organiza muito bem festas, eventos, né? Ele tem esse ímpeto dentro dele, e isso, claro, nos favoreceu. Como a gente veio de uma onda, de uma situação onde todos éramos desconhecidos, esse pequeno fator de eu ter um pai que já era mais conhecido na política, que me ajudou, que foi meu coordenador de campanha, isso me ajudou e me favoreceu diante dos meus concorrentes, né, que nem isso tinham, né, são pessoas desconhecidas. Então, com certeza, não é assim uma família tradicional na política, porém, o pai tem esse conhecimento, principalmente na cidade de Criciúma. E o meu parceiro de campanha, que era o Daniel Freitas, ele era um vereador de uma família assim, daí tradicional da política, que com essa dobradinha também, com certeza, me ajudou bastante. O deputado define o movimento do PSL, né, como alguns desconhecidos que vieram na ideologia do presidente Jair Bolsonaro e acabaram sendo eleitos. O governador Carlos Moisés também foi, né? Moisés também foi. Mas ele, ao contrário de mim e de outros, ele não era um cara do movimento. Ele não era um cara que estava na rede social, que estava lá, que buscava, que fazia frente. Não, ele só começou a participar quando ele foi convidado para ser o secretário ou o tesoureiro da executiva estadual. Até então, tu olhava a rede social dele, não tinha nada de Bolsonaro, não tinha nada assim. Né? Que quando ele se lançou ali, quando o PSL lançou ele como candidato, a gente buscou ver o perfil dele e a gente não achava nada nesse sentido. Então ele foi um cara colocado lá. E quando colocaram ele foi no dia da convenção. Então nós não tivemos tempo de avaliar, de analisar, de escolher. Cara, é ele, bora pra cima, vamos cair pra dentro. Errado não pode, pior que tá não fica, né? Infelizmente ficou. E a gente fez campanha para ele. Tá aqui o Moisés, o comandante Moisés e tal. Eu reverti voto, sentava na mesa de amigos. Pô, vamos votar no Moisés, vamos dar uma oportunidade. Infelizmente a gente reverteu o voto para ele
e nos decepcionou, né? Infelizmente. A minha pergunta até foi justamente em relação a isso, porque de lá para cá o senhor tem sido um dos maiores fiscalizadores, não só das ações do governador, mas do governo Carlos Moisés. Na verdade, eu acho que essa é uma das principais ações do parlamento, é ser crítico às coisas, né? Crítico visando aquilo que tu acredita, com coerência. Então, dentro da tua coerência, tu ser crítico aos projetos do governo. Isso já é o perfil, deveria ser o perfil de qualquer parlamentar. E, logicamente, que ele sendo um traidor do movimento, traidor da causa, né? Que abandonou, fez questão de abandonar a base, porque ele mesmo parecia ter vergonha dos bolsonaristas. Claro que isso aí nos dá um pouquinho ainda mais de raiva, vamos dizer assim, né? E a gente coloca isso para fora quando a gente vai criticar alguma coisa ao governo. Com certeza isso pesa bastante, né? Essa falta de caráter da parte dele na hora de conduzir o processo em favor das nossas bandeiras, e que isso não aconteceu, principalmente em favor do presidente, né? Que em diversas oportunidades ele fez questão de divergir presidente Bolsonaro. Então isso nos deixa chateado, e na hora de criticar, com certeza isso pesa bastante. Agora define para mim, por que Moita? O Moita é um apelido que ele tem já há muito tempo, e eu descobri isso em uma das nossas idas a Brasília, ainda antes de eu ser candidato, antes de ele ser candidato, e eu estava com o Lucas Esmeraldino, que ele iria fazer uns vídeos lá com o presidente Bolsonaro, e nós estávamos lá pleiteando de repente uma fotinho com o Bolsonaro, né? E conhecer lá o Brasília, o parlamento. E nessas andanças a gente foi se conhecendo. Eu conversava com ele, mas nenhum de nós éramos candidatos. E ali eles meio que riram dele, eu me lembro muito bem. Chamaram ele de Moita, que era um apelido dele da época de bombeiro, ou, se eu não me engano, da época de curso. E Moita, ali no ambiente militar, o Moita é o cara que se esconde das missões, né? Que ele fica lá quietinho para não ter que assumir responsabilidades. E esse era o apelido dele. Então, quando começamos a divergir, alguns colegas dele, que também não estavam gostando das ações, me fizeram lembrar desse apelido. Oi, o Moita, o Moita. E aí eu comecei a chamar ele de Moita para dar uma zoada dele. O senhor é um dos grandes defensores, eu diria, da polícia militar, mas das polícias em geral, deputado. Por quê? Quando eu era professor de jiu-jitsu, era muito natural esse pessoal da segurança pública procurar a arte marcial. Eu fiz muitas amizades com bombeiros, policiais militares, com agentes penitenciários, policial civil. E quando eu cheguei na Alesc, esse pessoal nos procurou, né, com as pautas de classe deles. E pela amizade que eu tinha e pelo perfil que eu tinha, foi muito natural esse apoio que eu dei para o pessoal da segurança pública. E eu gosto e faço isso com muito carinho e com muita convicção. Então eu os defendo lá das pautas de interesse de classe. Também sempre procuro enaltecer o trabalho deles, uma vez que é um pessoal que coloca a vida em risco. Eu sempre procuro fazer as vontades deles na Assembleia Legislativa no quesito projetos e defender seus interesses lá, e por conta disso aí eu tenho carinho do setor aí, pelo menos de grande parte dele. Projeto recente da valorização dos praças, por exemplo, tem o seu apoio. Teve o plano de carreira, né? O apelidado de plano de carreira, na verdade é o projeto, a lei de promoção aos praças. Teve o apoio maciço lá, foi unânime, né? Eu já imaginava isso, ninguém poderia ser contra, até porque era um projeto do governo do estado, o governo tem maioria, o projeto agradava a grande maioria dos militares, né? Dos bombeiros e dos policiais militares, não teria por que ser contra. Então era uma pauta que a gente sempre busca, né? Que é essa melhoria na forma de eles engrenarem, né, ingressarem nas carreiras do militar, por conta desses concursos que tem, e a gente procura buscar sempre eliminar esses concursos para que sejam uma carreira automática, como o dos comandantes, né, dos oficiais. Então a gente busca isso, e foi um avanço, não foi ainda o ideal.
algumas pessoas se sentiram prejudicadas, mas, no geral, para a instituição, para a polícia militar, para os futuros policiais, ela foi um bom projeto, então a gente apoiou integralmente desde o início. E aí teve outras pautas, né, que eu encabecei, que foi muito legal também, na questão da reposição linear. O projeto de lei do governo previa uma reposição inflacionária, só que o alto escalão estava ganhando quase R$6.000, enquanto o pracinha lá, o soldado, estava ganhando uma reposição de R$1.400. Eu fiz uma redistribuição desses valores que equalizavam um valor de R$2.400 para todo mundo, desde o alto escalão até o baixo. E isso faria com que mais de 80% dos agentes receberiam um valor maior do que o proposto pelo governo. Então era um projeto muito legal, constitucional, tudo dentro das normas. Ele inclusive se enquadrava dentro da lei 254, que não deixa o maior salário ser 4 vezes maior do que o menor salário. Então até isso o nosso projeto ele regulava. Infelizmente não aprovou por falta de interesse da maioria dos deputados, que são fechados com o governador, e o interesse do governador era pela proposta dele. Então a gente fez um trabalho muito bacana lá na Assembleia, né, com o apoio de todos eles, foi bonito, mas infelizmente não aprovou, mas ficou o carinho deles pela minha tentativa. Ainda nesse assunto, me chamou a atenção uma crítica que o deputado fez em algumas das suas publicações sobre o que o governo comemorou como um avanço, que foi a aplicação das câmeras acopladas nas fardas, nas vestimentas dos soldados. Por quê, deputado? Eu acompanhei bastante esse processo, foi uma ação do comandante-geral de 2019, acho que 2020 ele atuou também, e a qual fiz muita crítica a isso, até pelo descontentamento da tropa. A polícia, eu acho que todo servidor ele pode ser fiscalizado e deve, mas diferente do professor, diferente do secretário, diferente de vários outros setores, são pessoas que lidam com vagabundos, com marginais, com pessoas destemperadas, com situações adversas, que muitas vezes no calor da emoção a situação ela não é a mesma coisa do que tu está dando uma aula ou atendendo um paciente. E às vezes tu pode ser mal interpretado e ser julgado por pessoas que, ao olhar a câmera, dizem se tu fez errado ou não, ficam avaliando a tua conduta, enquanto estão lá tomando uísque no ar-condicionado e julgando o policial pela sua ação. Então, para fiscalizar o policial já está cheio de gente aí para puxar um celular e ficar filmando. Então, mais essa desmotivação, porque o policial começa a ficar com medo. Mas é só fazer o certo. Mas às vezes o certo não dá tão certo assim, porque as coisas podem sair do controle, as coisas podem não acontecer. E aí o que o policial pensa? Eu vou lá abordar aquela briga de vizinho ali, que o cara tá com uma faca, daqui a pouco esse desgraçado, eu vou ter que dar um tiro nele, aí vou ter que responder por isso, daqui a pouco leva um processo. Ele começa a pensar essas coisas, o que acontece? Ele desmotiva, vai fazer corpo mole. Meio que amarra o trabalho. Vai lá, não vou fazer isso, porque vou me dispor para daqui a pouco ter que responder processo, já ganha pouco, daqui a pouco tem que pagar advogado para ficar respondendo. Então esse aparato, ele poderia vir a ajudar o policial. Mas para ajudar o policial, ele tem que ter a autonomia de ligar, de desligar, de usar quando ele for necessário. Porque para prejudicar o policial já está cheio de meios. A própria justiça, corregedoria, muitas vezes, as pessoas na rua condenando a ação policial. E aí mais a câmera dele, que sendo obrigado a ligar, e ter que mais aquilo ali fiscalizando ele, né? É ruim para a sociedade, né? Às vezes o policial fica desmotivado a atuar na rua, com medo de processos e más interpretações, e gente para criticar tá cheio, né? Acaba a sociedade perdendo com isso. Muito bem. Vamos falar de um dos grandes pilares do seu trabalho, que é o combate à ideologia de gênero, não só nas escolas, mas em instituições públicas. O senhor também tem sido um grande fiscalizador disso. Eu sou contra a ideologia de gênero como um todo. Porém, a gente vive num país democrático e eu respeito muito isso. Então, eu respeito o quê? A vontade da pessoa, como indivíduo, poder falar sobre aquilo, seguir aquilo que acha que bem entende, mas isso na vida privada dela, lá no grupinho dela, lá no clubinho dela.
e vai viver, vai ser feliz da forma como ela bem entender. Não tem nada contra isso. O problema é quando tu leva isso para um âmbito escolar, para um âmbito de setor público, porque tu começa a enquadrar as pessoas dentro de um ideal que é coisa tua, né? Então, assim, que muitas pessoas não concordam. Eu acho que o ambiente público ele não tem que abrir espaço para esse tipo de conversa, uma vez que ela não é unânime. Na escola só pode ser ensinado coisas que são unânimes, que todo mundo é a favor. A saúde é uma coisa unânime, por exemplo. Quem que é contra a saúde? Quem que é contra melhorias na saúde? Quem que é contra ampliar atendimentos de outras áreas que não tem naquele hospital? Quem que é contra isso? Né? Então a saúde ela é unânime, a educação não é. Então na educação, uma vez que tu tens um filho na escola, tem coisas que tu concorda que teu filho aprenda, tem coisas que não. O que tu concorda? Geografia, matemática, português. Coisas que é benéfico para ele. Por que tu vai entrar em coisas polêmicas, uma vez que o pai do aluno ou o aluno não concorda com aquilo? Para que tu vai criar esse ambiente hostil? Né? Aí tu tá vendo aí um monte de gurizada sendo transformada por uma ideologia, que é uma ideologia, não é biologia, e que chega ao ponto de tu não poder mais criticar essa condição que tu já é taxado de um monte de coisa. Então ela é uma ideologia perversa que deturpa a realidade, deturpa a ciência em prol de uma vontade maluca de meia dúzia de pessoas, né? Infelizmente são pessoas que se impõem como vítimas e calam as pessoas pelo seu vitimismo, como se aquela pessoa não tivesse o direito de te criticar aquilo ali, né? Então é lamentável que chegou a essa situação, porém eu uso a minha voz, eu uso a minha imunidade parlamentar para criticá-los e para poder combater essa ideologia maldita, ideologia do capeta, que é a tal da ideologia de gênero, que fica ensinando para as crianças, não somente ensinando, incentivando também que ela pode ser o que ela quiser, que é legal, que ela pode namorar tanto um quanto o outro, que não nasce assim, não nasce assado, nasce como quiser e tu vai ser o que quiser. Não, realmente, tu pode ser o que tu quiser, mas lá fora. Deixa as escolas, né, vamos focar no que importa, porque as nossas escolas, principalmente as públicas, estão de mal a pior, nosso IDEB é horroroso, estamos formando cada vez mais alunos analfabetos e militantes. Então, saem fracos psicologicamente, saem de lá totalmente sem nenhum tipo de discernimento do que é certo e do que é errado, porque abre a cabeça para tudo, né? Tudo pode, tudo faz o que tu quiser, sai sem nenhuma orientação. Que tipo de profissional e de pessoas nós vamos ter na sociedade, né? Para quê? Então, eu, logicamente, sou contra esse tipo de coisa dentro da escola. A gente falou aqui sobre a valorização que o senhor tenta buscar das forças de segurança pública, e aí eu lhe pergunto também, o cidadão deve estar armado em sua residência para sua proteção própria, deputado? Eu acho que deveria ter um tanque de guerra cada um na sua casa. Por quê? A arma, ela não mata ninguém. Quem mata são as pessoas, a índole das pessoas. Se a pessoa quiser pegar uma faca para matar alguém, ela vai matar. Então, esse negócio de que vamos acabar com as armas, que aí vai acabar com a violência, isso é uma utopia sem tamanho. Primeiro porque o marginal ele não vai se desarmar nunca, né? O marginal ele sempre precisa armar e ele usa exatamente a coerência que a segurança ou os nossos muitos parlamentares ou mesmo até gente da justiça não usa, né? Por que o bandido quer a arma? Porque ele com a arma ele se sobressai sobre qualquer pessoa que não tem uma arma. Então por que o bandido ele pode usar essa coerência e a gente não? A pessoa de bem, a pessoa que quer só se defender a sua propriedade. Eu quero ter uma arma para me sobressair sobre qualquer pessoa que queira me atacar ou tirar minha vida. Então a gente não pode usar a arma em decorrência de uma ideologia maluca de pessoas que acham que podem acabar com a arma, né? Então isso nunca vai acabar. A arma ela vem de qualquer jeito e quem quer fazer mal com a arma, ela consegue uma arma em qualquer lugar de forma barata, né? E legal. Quem quer ter uma arma legal, ele está se comprometendo em fazer a coisa correta, porque ele está registrando, ele está criando responsabilidades e ele sabe o que ele pode e como deve conduzir. Pelo menos na teoria é isso, né? Porque tem todo um processo burocrático para ele poder ter a arma. A pessoa que nós estamos legalizando aqui, buscando a facilidade disso,
é pessoas que vão buscar arma desta forma. E não comprar ali na Havan uma arma, não é isso que a gente quer também. Mas uma flexibilização, uma flexibilidade para poder adquirir, uma vez de que o bandido está armado e ele em qualquer lugar pode estar com uma arma, porque uma pessoa bem intencionada não pode, né? Então é isso que a gente busca. Então sou totalmente contra o desarmamento, sou a favor. O Brasil não tem a cultura ainda para se liberar assim, facilitar tanto, mas eu acredito que essa flexibilização ela precisa haver, e essa oportunidade das pessoas poderem portar armas, se assim elas tiverem capacidade para isso. O senhor falou em flexibilização para as armas. E para as drogas, deve haver flexibilização? Não, de jeito maneira, né? O que as drogas trazem de bom para a sociedade? Às vezes as pessoas falam, mas a liberdade que a pessoa tem de usar droga. Mas qual a liberdade a pessoa que usa droga tem de sair dela quando ela bem entende? Ela não tem mais liberdade. Falo para um craquento ali que ele tem a liberdade de sair do crack, se ele quiser. Ele não vai conseguir. Mas a maconha é a porta de entrada. Todo mundo que está na rua fudido hoje, que está lá passando fome, passando necessidade, pedindo coisa na rua, começou fumando maconha. Então, assim, por que nós vamos liberar uma coisa para amanhã ser outra coisa? Porque assim, hoje que libera isso, liberou, agora é isso. Sempre, não vai acabar. Não adianta achar que liberar maconha porque ela é fraquinha, que aí deu. Não, libera maconha, vai para heroína, vai para cocaína, eles vão liberar porque quem quer tudo. Quem fala muitas vezes, quem é a favor da liberação de droga é a favor da liberação de tudo. Mas eles sabem que a maconha seria o primeiro passo para isso. Tanto é que vivem forçando a barra aí, tentando achar um benefício para a merda da maconha, né? Então tem que achar uma coisa boa para a maconha, para poder plantar, para poder vulgarizar a utilização dela. Duvido se não tem aí medicamentos que são tão benéficos ou fazem tanto efeito quanto o canabidiol, por exemplo, pode fazer. Tão defendido, né? Então, assim, é uma forma que eles querem. Não, tá aqui, a maconha tem um benefício, né? Eles querem achar um benefício para a merda da maconha. Então, eu sou contra a liberação. Enquanto ela for contra, eu vou coibir, eu vou criminalizar. Infelizmente, a lei ela não é colocada em prática, porque a pessoa que ela está portando, ela já está cometendo um crime, ela tem que ser presa, ela tem que pagar multa. Se ela oferecer para alguém, ela deveria ser presa também, isso está no código. Infelizmente, banalizaram, né, as leis que hoje são vigentes. Então, mas não são cumpridas. Não são cumpridas, infelizmente. Por isso eu tenho um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Eu não posso criminalizar nada, porque é uma legislação federal, mas a gente pode criar multas. Então, eu criei uma multa estadual, através de um projeto de lei que ainda tramita, que a pessoa pega com droga, seja utilizando, ou portando, ou vendendo, ela vai receber uma multa, que agora não me recordo qual é o valor, mas acredito que é em torno dos 3, 4 salários mínimos. Então, é mais uma forma de tentar coibir as drogas também, né? Saber que se ela for pego aquilo ali, ter que pagar uma multa estadual. Ainda nesse assunto, eu quero agradecer o deputado, porque como repórter a gente consome muito do que é produzido, né, no meio jornalístico, e o senhor nos proporcionou uma cena muito interessante, que foi quando um colega jornalista, que é declaradamente usuário, o chamou para uma entrevista indignado, porque o senhor chamou os usuários de maconha de maconheiros catinguentos, inclusive com uma introdução aí de quase 15 minutos antes do seu primeiro bom dia. Então, obrigado por essa oportunidade que nós tivemos. Então, foi muito legal aquela entrevista. O Cacau, ele de fato, enfim, pareceu ser, gostar do negócio, mas enfim, a gente foi lá para debater sobre o assunto. Ele ficou bem desconfortável. Ficou bem desconfortável com a entrevista. Inclusive, no meio da entrevista, ele chegou a dizer que estava arrependido de ter me levado lá, porque ele ia ficar. Ele já era. Ele falou com as palavras dele: o pessoal já me chama de viado, agora me chamar de maconheiro. Já me arrependi de ter te chamado ele. Mas foi super simpático, uma pessoa super legal. A entrevista foi super bacana, apesar de ele defender, na minha opinião, a coisa errada, da forma errada, né? Banalizando assim as drogas que não trazem nenhum benefício para a sociedade. Se tu me disser um benefício
disso. Ah, mas o cigarro, pô, mais uma. É isso que as pessoas querem. Bota maconha, daqui a pouco vai vir o crack, vai vir a cocaína. Não vai parar nunca até liberar tudo. E eu acho que não traz benefício nenhum para o usuário. Ah, mas tem o fulano lá, não sei da onde, que usava droga e é milionário. Pô, se ele não usasse, ia ser mais milionário ainda. Então, te dou exemplo aqui de outros tantos milionários que não usam drogas, né? A percentual muito maior dos que não usam droga, que são milionários, enfim, chegaram no topo de uma carreira, enfim. Então, não vejo benefício algum, sou contra, né? Ela destrói família, destrói vidas, não faz sentido nenhum ser a favor de qualquer tipo de liberação de droga. É bom ser deputado hoje, né? O deputado em Santa Catarina ele tem um montante de privilégios aí para o seu trabalho diário. O senhor é satisfeito com esses privilégios? O senhor tem usado esses privilégios? Me chamou a atenção foi as suas publicações destacarem 3.737.000 em economia de verbas de gabinete. A que se deve isso? Eu acho que na política, às vezes, tem uns cálculos que não fecham. Lá na minha cidade tem um pré-candidato lá que diz as más línguas, e ele é um empresário muito bem sucedido, tá? Que tem seus méritos, o dinheiro é dele, mas está investindo aí algo em torno de 4 a 5 milhões para se eleger, do dinheiro dele. Aí eu te pergunto, cara, como é que ele vai repor esse dinheiro? Vale tudo isso? De que forma? Por quê? A conta não fecha, né? Ah, mas para ele é pouco, não é nada. Beleza, mas é um dinheiro. Tem gente que faz empréstimo ou é apadrinhado para isso, enfim, porque tem meios de tu recuperar. Os privilégios é a forma mais simples, mais fácil e mais, vamos dizer assim, praticamente está ali e tu consegue fazer manobras para utilizar eles, fazer caixa 2 sem tu se comprometer criminalmente. Uhum. Com viagens forjadas, né? Tu fala que vai viajar e não viaja, enfim, dá para fazer milhões de coisas ali que eu sei pela forma como a coisa é feita para isso, né? Apesar de eu não uso e realmente sou contra, mas eu vejo as facilidades que são para te fazer o mau uso disso, né? Não estou dizendo quem faz e se fazem, mas existem a facilidade para isso. Só a questão do carro que eu não uso é R$8.000 por mês, que eu deixo de pegar também, por usar o próprio carro. Bota no cálculo aí, 48 meses, R$8.000, né? R$8.000 vezes 48, vai dar o quê? Se não dá uns 400 mil, dá perto. Quantos não ganham 8 mil para manter a sua vida hoje, né? 8 mil por ano, talvez, ou, né, 1.500, um salário, enfim, não é justo, né? Então, assim, quanto mais benefício tu tem, mais as pessoas vão querer estar ali pelos benefícios, né? Uhum. Estou falando só da questão dos privilégios, que eu não pego diária, passagem, né? Eu realmente abro mão disso para mostrar que eu não estou ali para isso, não estou ali para me beneficiar, para mudar a minha vida. Eu estou ali para tentar mudar a vida das pessoas lá fora. Quando eu me elegi sem prometer nenhuma assessoria para ninguém. Qualquer assessor meu hoje pode perguntar para eles se eu cheguei para eles na campanha e falei, me ajuda que tu vai ser meu assessor. Para ninguém. E hoje eles fazem o que mais fazem. Eles já vão lá, distribuem assessoria para todo mundo, para essas pessoas ajudarem eles com mais afinco. Não aconteceu. E quando eu escolhi a minha assessoria, eu chamei eles para uma reunião, eu falei assim, nós estamos entrando na política para mudar a vida das pessoas e não a nossa. Então nós não vamos usar diária, vocês também não vão usar diária. Não vai ter nenhum grande super salário aqui, nós vamos usar o mínimo para que vocês possam se custear o seu próprio trabalho também. E lógico, poder ter o seu dinheiro ali, enfim, normal. Mas vocês têm que saber que nós somos limitados, nós vamos trabalhar dessa forma, nós vamos fazer um grande trabalho e sem precisar usar isso aí. Aí, fora essa parte, tem os lobby com o governo, tem os PIX, tem as emendas, todas coisas que se tu quiser usar para sacanagem, tu também consegue usar. E aí, né, enfim, tu vai usar isso para enriquecer, ou se tu vai usar isso para fazer caixa 2 para a campanha, aí isso aí são histórias, né, que a gente ouve pelo Brasil inteiro, como que acontece, né? O que o senhor acha das emendas parlamentares? Eu acho que não deveria ter. Tá? Mas não deveria, mas tu usa. Beleza. Eu uso por quê? Porque ajuda
de fato chega lá no fundo. E talvez se não fosse dessa forma, não chegar. A minha diferença é que eu não condiciono o voto. Eu não chego para a instituição ou para a pessoa que me pediu, ou o vereador ou o prefeito, dizer o seguinte: se tu mandar emenda, eu vou ter que me apoiar. Não tem condicionamento, eu não faço condição. Eu não faço entrega. Tu não vai me ver lá me gabando de ter entregue uma emenda, uma obra. Às vezes tu vai lá ver, conhecer, fiscalizar, enfim, né? Mas tu não vai ver eu cortando fitinha, fazendo cerimônias, né? Em alguns lugares eu já fui sem saber, eles fizeram uma cerimônia, mas pouco divulguei. As pessoas, porque eles já estão tão acostumados com aquilo que acham que aquilo ali que a gente quer. E eu chego lá todo sem jeito. Eu não levo jeito para ser homenageado na política. Eu acho que eu estou ali fazendo a minha obrigação. Então, quando as pessoas tentam me elogiar, tentam fazer uma cerimônia por alguma ação, principalmente pelas questões de emenda, eu fico todo sem jeito, fico desconcertado, eu não sei me soltar nessa situação. Então, eu já nem gosto mesmo de fazer isso. Então, eu faço diferente. Vai lá, foi legal, ajudou, bacana, Deus abençoe, beleza. Mas eu acho que não deveria ter, porque a maioria não faz certo. A maioria faz de forma, na minha opinião, errada. Não é democrático. Eu acho que o deputado, ele não foi eleito para administrar dinheiro e nem para fazer obra. O deputado foi eleito para legislar e representar o seu eleitorado no debate legislativo. E quem tem que fazer isso é o governador. Mas o governador... Não, mas ele foi eleito para isso aí, porra. Ele que tem que executar. Ele que tem dinheiro, ele que tem que ir lá e fazer. E se ele não fizer, a culpa é dele. E se ele fizer, o mérito é dele, porra. É assim que eu penso. Então, ele foi eleito para executar. Então ninguém deveria. Daí, se tu faz isso, já é um motivo a mais para o legislador legislar, trabalhar, porque ele não tem mais essas emendas para ficar barganhando voto. Então, o que ele faz? Ele vai ter que legislar, vai ter que botar as suas ideias, vai ter que debater, vai ter que aparecer de outra forma para poder mostrar trabalho, e aí ele vai ser mais crítico ao governo. Isso é mais democrático, porque ele vai querer impor a sua ideia, a sua convicção. Hoje, com as emendas e outras facilidades, eles estão cagando para as convicções, porque para eles o que mais importante são os PIX, são as emendas, são os lobbies, enfim, porque isso que dá benefício para ele. Por isso que essas coisas têm que acabar para a democracia no Brasil melhorar. Para a gente pontuar, vamos citar aqui uma das vezes que o senhor focou as suas manifestações. Há um caso que aconteceu recentemente aqui em Tijucas, que foi o caso da menina de 11 anos que acabou engravidando, e por uma determinação do Ministério Público isso resultou num aborto. Qual foi o seu posicionamento em relação a isso? Eu sou contra o aborto, né? Eu acho que ninguém que se diz cristão pode ser a favor, uma vez que a vida é uma bênção de Deus e ela se dá a partir da concepção. Agora a gente entende que também a sociedade, né, precisa de alguns amparos. É complicado de tu julgar uma pessoa que foi estuprada e engravidou do estupro. É difícil de tu julgar essa pessoa se ela quiser fazer o aborto, né? Tanto é que a própria lei permite, se ela for estuprada, ela praticar o aborto. Agora é o seguinte, nesse caso é diferente. Se ela fosse estuprada, violentada, a primeira coisa que ia fazer é ficar monitorando já desde o primeiro mês, segundo mês, ver se engravidou, né? O que aconteceu é que eles foram procurar a justiça com 6, 7 meses. E aí, com o tempo que a justiça precisou para avaliar o caso, estourou o prazo. Para depois eles liberarem, para depois se descobrir que não se sabe ao certo se foi um estupro. Dizem aí que ele realmente foi até um outro rapaz da mesma idade, ou perto da mesma idade, que não caracteriza, então, o estupro de vulnerável e nem de violência. Então, usaram disso, que eu acredito que eles esconderam a gravidez, os jovens esconderam a gravidez até onde deu. Quando não deu mais para esconder, a mãe, os pais inventaram essa narrativa de estupro e violência para tentar o aborto. Eu acredito que tenha sido isso. Por isso, na Assembleia Legislativa, nós estamos propondo, através da deputada Ana Campanholo, uma CPI para fazer essa apuração, para não deixar isso morrer dessa forma, para isso não virar um precedente, né? Então, tu imagina um bebê que poderia ter nascido, foi esquartejado no ventre da sua mãe. Imagina como é que vai ser essa criança, 11 anos, uma criança,
daqui a alguns anos, quando ela tiver maturidade, ela vai pensar, porra, eu estraçalhei meu filho. Arranquei cabeça, arranquei braço, dei injeção na cabeça com veneno ali para matar, para depois arrancar ele por pedaço. Será que essa pessoa vai conseguir conviver com isso? Sabendo que ela fez isso com um filho de 7 meses que poderia estar vivo? Eu acho que o Estado poderia assumir, por exemplo, as responsabilidades. Não, deixa nascer, deixa com a gente vai ter gente para doar. Tinha gente dizendo que queria doar a criança e o filho. Mas parece que isso não importa para esses militantes, né, feministas, enfim, eles querem mesmo é matar e afrontar a sociedade, afrontar o cristianismo, é isso que eles querem. Infelizmente, eles falaram mais alto e conseguiram esse aborto aí, que causou essa comoção, e eu acho que isso não pode morrer dessa forma. Eu acho que a Assembleia Legislativa vai fazer uma grande ação levantando esse tema. Eu quero ser relator disso. Eu quero poder participar dessa CPI e a gente tentar descobrir quem foi o culpado dessa morte. O senhor vai buscar a reeleição? Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Eu acho que eu fiz, na minha convicção, eu fiz um trabalho muito bacana. Eu acho que agradou bastante pessoas e acho que mesmo sem lobby, sem dinheiro, sem fundo eleitoral, sem privilégios, a gente tem uma condição bacana aí de se reeleger. Isso, sim, é o grande triunfo de tudo que eu fiz até agora. Porque não adianta eu abrir mão disso, abrir mão daquilo, não fazer lobby, não fazer nada, fazer a coisa certa e não me reeleger. Daí quer dizer o quê? Que o povo não quer isso. Acho que o grande desafio é abrir mão disso tudo, fazer diferente e se reeleger. Daí é um tapa na cara de todo mundo. Daí os caras falam, porra, o cara não usou, não fez, e se reelegeu. Então dá para fazer diferente. Porque todo mundo que chega lá, ele quer ficar lá, ele quer se agarrar, quer segurar. Né? Teve outros deputados que eu sei que se elegeram com essa questão de economizar, e tudo que não fizeram foi economizar. Porque eles chegam lá e eles começam a ver que não posso deixar de gastar, não posso deixar de fazer isso, não posso deixar de ter isso, não posso fazer, porque senão eu não vou me reeleger. E aí começa a subir isso para a cabeça. E realmente tem que ter um psicológico bom, porque é doce tirado da tua boca. Né? Então nada vai fazer sentido se eu não me reeleger. Né? Então o grande triunfo de tudo que eu fiz é me reeleger. Que aí sim eu vou poder mostrar, tá aqui, ó, fiz diferente, fiz assim e me reelegi. Porra, dá para fazer diferente. Já que o seu trabalho é focado à comunidade, bom trabalho, obrigado pela visita e quando passar por Tijucas e pelo Vales, microfones da Rádio Vale às ordens. Eu que agradeço novamente. Estou aqui hoje com o meu amigo Renato, né, que está proporcionando essa agenda aqui, um amigo nosso, um amigo do nosso gabinete. Agradeço muito a oportunidade e, logicamente, quando estiver aqui, nós vamos fazer contato para poder participar novamente. Muito obrigado.